Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais uma aula dessa matéria maravilhosa, quanta informação, né? Que bênção! E persevera, não desanima não, não desanima não, ouça as aulas, se você perdeu alguma, pulou alguma, não pula etapa, não pula degraus, não vale a pena aí você estar pulando degraus. Então, em nome de Jesus, estude, medite, invista no conhecimento, todo chamado requer preparo, né? E graças a Deus que temos essa possibilidade de podermos aí gravar e você ouvir pela gravação, você pode ouvir quantas vezes quiser, você pode fazer seu horário, tem que ter uma disciplina, sim, mas você pode ouvir a mesma aula diversas vezes, principalmente quando Deus ministra algo ao seu coração, ouça, escreva, digite, anote os melhores pontos, procure não fazer as provas só por fazer, procure não fazer as provas só pela apostila, né? Procure meditar, estudar realmente, procure aí se aperfeiçoar aí no conhecimento, na busca do conhecimento. Ainda mais essa matéria tremenda, Ministério dos Anjos. Nós temos falado que o Ministério dos Anjos, ele se intensifica quando algo profético está por acontecer. Foi assim que aconteceu na situação de Moisés, foi assim que aconteceu no nascimento de Cristo, foi assim que aconteceu na igreja primitiva e é assim que vai acontecer na igreja da reta final, né? Nós vemos aí que o ministério dos anjos tem um propósito específico por Deus e nesse propósito, na verdade, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai aperfeiçoar as nossas vidas através aí desse tremendo ministério dos anjos que devemos estar atentos. Na última aula nós estivemos falando aí, encerrando a aula, com algumas características pessoais dos anjos, algumas características pessoais dos anjos, né? Qualquer dúvida, volta lá e ouça de novo. Agora nós temos que entender qual autoridade temos sobre os anjos. Qual autoridade temos sobre os anjos? Os anjos divinos que preservaram seu principado não temos autoridade nenhuma. Deus nos deu autoridade em Cristo Jesus para os anjos caídos, aqueles que perderam seus corpos. Então nós só temos autoridade sobre demônios e em o nome de Jesus, não por nós mesmos, mas em o nome de Jesus. Então isso tem que ficar muito claro para nós, né? O demônio não teme pessoas, não teme títulos, patentes ou autoridade humana. Ele teme, na verdade, o nome do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, né? Então ele teme o nome de Jesus quando usado com poder e autoridade. E Jesus nos outorgou o direito dessa autoridade, desse uso desse nome, né? Então, na verdade, o reino espiritual conhece quem tem a marca do Cordeiro e quem não tem a marca do Cordeiro, né? Então nós precisamos entender que não é por você, não é no seu nome, mas é a marca de Cristo em você. Pelas Escrituras, somente o Pai, somente Deus Pai é que tem autoridade sobre os anjos que preservaram seu principado. Ele não delegou essa autoridade a ninguém, inclusive nem a Jesus quando estava em carne e sangue nessa terra. O próprio Jesus disse: não poderia eu orar a Deus Pai e ele enviaria os anjos? Quando o Salmo 91, verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, está dizendo que é Deus que vai dar ordem. Quem dá a ordem é o Pai. Deus Pai dará ordem aos anjos a nosso respeito. Então ele não delegou isso a ninguém, ele não delegou essa autoridade a ninguém. Nenhum homem tem esse poder, nenhum cargo, título tem esse poder ou autoridade. Reino de Deus funciona por autoridade, autoridade delegada, né? Então o anjo de Deus não vai obedecer, nenhum pastor, bispo, apóstolo, não vai obedecer, nem que você mande, ordene em nome de Jesus, não, ele não é anjo caído para você poder ordenar, né? É só o anjo caído que nós temos aí poder e autoridade no nome de Jesus. Nos personagens bíblicos, nós não vemos ninguém, nenhum personagem dando ordem aos anjos divinos. Muito pelo contrário. Ló, por exemplo, chega e o anjo diz: vamos, vamos, e não olhe para trás. Daniel, por exemplo, ele declara: o meu Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Não foi Daniel que usou essa autoridade. Mateus capítulo 26, verso 53, 26, 53, o próprio Jesus diz assim:
Ou pensas tu que não poderia eu agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Né? Então eu rogaria ao Pai, Jesus está falando, e ele mandaria. Então os anjos, eles executam juízo de Deus por ordem de Deus. É ele só que vai executar o juízo, né? Ele não executa juízo de homem nenhum. Quando ele faz alguma coisa de juízo, é por ordem de Deus, assim como aconteceu na situação de Herodes. Atos 12, 23, Atos 12, 23. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Foi nenhum homem que profetizou isso, que proclamou isso, foi o próprio Deus que estabeleceu o seu juízo. Então, se o homem tivesse autoridade sobre os anjos divinos, imagina, né, diversas pessoas dando ordens diferentes ao mesmo anjo. Não dá. Tanto é que na libertação tem que ter um alinhamento, ou alguém toma a frente e fala numa voz de comando só, não pode ficar dando diversas ordens diferentes. Agora, Satanás, o diabo, ele era Lúcifer. Lúcifer era querubim protetor ungido, né? Querubim protetor, que é, na verdade, um anjo caído. E a gente observa que é uma classe única, né? Querubim ungido é uma classe única na Bíblia, só cita para a questão de Lúcifer. É claro que para guardar a árvore da vida, Deus destinou 2 querubins para guardar a árvore da vida. Então, quando se está aí observando a situação de querubim é uma coisa, serafim é outra, anjo é outra, hostes angelicais, exércitos angelicais, são classes diferentes. Quando se for expulsar um demônio, tem que ficar uma voz de comando só, para não ficar ordens divergentes no reino espiritual. Todo reino espiritual, divino ou maligno, é muito organizado e funciona por princípios de autoridade. Quando eles caíram, eles perderam seus corpos, então, na verdade, do seu interior saiu uma chama que os consumiu, que queimou seus corpos, e aí por isso que eles procuram um corpo para possuir, para poder se manifestar, né? Agora, os anjos da parte divina, da parte que preservaram seu principado, não perderam seus corpos. Por ordem de Deus e com um propósito específico, eles podem se materializar. Como e quando isso acontece, a gente não tem conhecimento. Vamos falar um pouquinho da categoria de anjos, seus nomes, suas ordens, né? É verdade, é bíblico, a gente observa, existe uma hierarquia entre os anjos, tanto benigno quanto malignos, né? Existe uma hierarquia. Salmo 119, verso 8 e 9 diz assim: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Temos que sempre observar na palavra de Deus, sempre conferir na palavra de Deus, como os crentes de Bereia, que eles tudo confirmavam no Pentateuco, confirmavam nos livros do Antigo Testamento o que Paulo dizia, né? Apocalipse 12, 7 nos diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Miguel, o príncipe dos exércitos aí de Deus, né? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Então você vê aí uma batalha espiritual. Capítulo 9, verso 9 a 11. Capítulo 9, versos 9 a 11 de Apocalipse. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o nome de Abadom, e em grego Apolion. Abadom e Apolion é o mesmo principado maligno, porém é um nome grego e nome hebraico. Passado é aí já um ai, eis que depois disso vem 2 ais ainda.
Então, na quinta trombeta que está acontecendo é que apresenta uma hierarquia maligna. Mas Apocalipse 12 mostra a luta que vai haver num período do Apocalipse, né? Também temos que ver a organização dessa batalha. Tem anjo específico que vai para a guerra, tem anjo específico que fica no trono, tem anjo específico que guarda o trono, né? Então você vê toda a organização do reino celeste. Rei que na verdade, a gente observa o líder deles ali, Abaddon ou Apolion, né? Hebraico no original significa destruidor. Destruidor. É o mesmo que aparece na expressão de Jó no abismo, né? Porém, de outra forma. Vamos lá. Jó, capítulo 28, você vai observar o capítulo todo realmente apresentando aí um prisma espiritual, né? De uma visão espiritual. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapas, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a sua aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Por que está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu? A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Então, na verdade, nós vemos que sabedoria só em Deus. Sabedoria para entender, para compreender, para poder analisar cada um dos textos. Nós observamos que não adianta, não está no abismo, não está aí nas coisas da terra, está somente em Deus. E é em Deus que nós descobrimos, então, essa categoria e essa hierarquia de anjos. Nessa hierarquia, nós temos duas teorias de como ela pode ser montada, né? Não tem como definirmos uma ou aceitarmos ou rejeitarmos a outra. Bom, a primeira ideia é, Deus estabeleceu uma hierarquia nos céus, né? Deus estabeleceu uma hierarquia nos céus e ela permanece nos céus. Quando a palavra fala que Satanás, Lúcifer, estava na multiplicação do seu comércio, multiplicação do seu comércio é jogo de palavras. Então ele ia para um querubim, ia para um serafim, olha, eu quero colocar meu trono acima do trono de Deus, você vem comigo?
Então, na verdade, o que acontece? Alguns querubins, serafins ou anjos seguiram aí a Satanás. Não tem como a gente afirmar que eles tenham as mesmas hierarquias no inferno. Porém, a gente sabe que eles foram criados com classes diferentes e poderes e níveis diferentes, e com certeza quando caíram, embora perderam seus corpos, também têm classes diferentes. Os demônios todos têm escala, têm classe. Pode ter, né? No caso, Lúcifer era o querubim ungido, então ele caiu, perdeu a posição de querubim ungido, mas é hoje o diabo. Então tem espíritos malignos, que são espíritos territoriais, que são principados. Agora a Bíblia não relata a queda de nenhum serafim, né? Então a gente tem que observar cada situação aí realmente entendendo de uma maneira mais específica. Sendo que o Apocalipse confirma exatamente que 1/3, né, sua cauda arrebanhou 1/3 dos anjos que existiam no céu. Serafins foram criados única e exclusivamente para adorar ao Senhor. Não se sabe, não se tem relato se algum caiu, se algum abriu mão do seu principado ou não. O anjo que era querubim lá na glória não perdeu essa posição de autoridade levada no inferno. Então, a gente tem príncipes e poderes, principados e potestades. Aliás, já volto a dizer isso, já falei uma vez, quando se fala de principado e potestade, não é só maligno, tem príncipes divinos, tem príncipes que preservaram aí a sua posição. Então, tem principados divinos e potestades divinas. Quando, embora esse termo principado e potestade está muito vulgarizado ou relacionado com a área maligna, existe os divinos também. Agora, tem uma segunda teoria que Deus estabeleceu uma hierarquia nos céus e depois que eles caíram, Satanás estabeleceu uma outra hierarquia no inferno. Particularmente, eu concordo mais com a primeira, visto que as características de cada um deles são diferentes. Agora, quem enfrenta príncipe é príncipe. Então é de príncipe para príncipe. Você vê muito claro isso no livro de Daniel, né? Gabriel era o mensageiro, ele travou uma batalha nos ares, mas Miguel teve que travar a batalha para Gabriel passar, né? E isso foi 21 dias de jejum e oração de Daniel para fortalecer aí a ação dos anjos divinos. Agora, Gabriel como mensageiro, Deus envia ajuda, Deus envia Miguel para resistir e confrontar o príncipe da Pérsia que estava resistindo Gabriel para passar com a mensagem. E aí então, Gabriel não conseguia passar, Miguel chega, trava a batalha e Deus envia então esse príncipe para ajudá-lo. Enquanto ele trava a guerra, Gabriel vem e traz a tremenda revelação a Daniel, né? O reino espiritual, ele é regido por princípios de autoridade. Então nós temos que entender e compreender aí cada uma dessas situações. Judas, irmão de Jesus, no capítulo único, verso 9, ele diz assim: mas o arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então a gente vê aqui o arcanjo Miguel, mesmo revestido de autoridade, não pronunciou juízo contra o diabo, né? Ele que falou: o Senhor que te repreenda. Então vamos lá. Querubim, na verdade, vem do original em hebraico queruve, o plural é queruvins. Queruvins, que é o plural. Querube, no hebraico, significa guardar, cobrir, né? Por isso que eles são chamados de anjos guardiões. Querubim tem um que guarda a santidade de Deus, tanto é que ele está representado na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório. São seres reais, são seres poderosos, são seres que na verdade simbolizam por várias vezes as coisas celestes. Por ordem de Deus, eles foram incorporados no plano da Arca da Aliança e no tabernáculo, né? Êxodo capítulo 25, o propiciatório do ouro puro. Vamos observar quando Deus ordenou a Moisés aí a partir do verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro
e o comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois de houveres posto na arca o testemunho que eu te dei. E ali virei, e a ti falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Querubins estão diante do trono, e um querubim de frente do outro, na verdade, a gente observa ali, a glória se manifestava exatamente no meio dessas asas deles, né? Eles de frente um para o outro, a glória de Deus, o clarão, o resplendor da glória, se manifestava ali. Então, na verdade, a tampa, o propiciatório da Arca da Aliança, representa o trono de Deus, aonde Deus se manifesta na terra, né? Representava, isso é o Antigo Testamento, na lei era dessa forma que acontecia no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Então, a colocação dos 2 querubins como anjos guardiões na tampa da arca, as asas se ligavam em cima e ficavam guardando a tampa da arca, representando que os querubins estão guardando o trono de Deus. Então podemos provar aqui que o querubim especificamente tem asas, né? Porque querubim é relacionado especificamente à santidade de Deus. Quando Adão pecou, os querubins foram colocados diante da árvore da vida, guardiões. Então eles têm que ser colocados para guardar a árvore da vida. Eles tinham espadas flamejantes de fogo, né? Porque o fogo simboliza santidade. Agora, a árvore da vida ali representa Jesus. A árvore da vida ali é uma cristofania no Jardim do Éden. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, depois da queda de Adão e Eva, lá no versículo 22, nós vamos ver: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, porque o propósito de Satanás era tentar agora o homem para comer da árvore da vida, para viver eternamente no pecado. Para que não estenda e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente no pecado, vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar. Então a colocação de 2 querubins, aqui no caso, o Senhor colocou querubins ao oriente no jardim do Éden. A colocação dos querubins aqui são seres criados e designados por Deus para guardar. Numa linguagem humana, seria como os atiradores de elite, né? Atiradores de elite, a alta força, a alta cúpula da guarda, né? Guardando o trono de Deus. Salmo 99, versículo 1, vai nos dizer assim: O Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra, né? Bem como a arca do testemunho, a arca da aliança na sua tampa com o propiciatório, como também quando colocado no paraíso, no jardim do Éden, para guardar a árvore da vida, para prevenir que o homem não comesse da árvore da vida no pecado, então e viesse a viver eternamente no pecado. Mas Ezequiel capítulo 10, livro do profeta Ezequiel, que é
livro que vai falar muito de anjos, o profeta tem uma visão de querubins, e nessa visão do querubins eles estão intimamente relacionados à glória de Deus e participam da sua presença e retirada, movendo-se conforme o Todo-Poderoso os dirige. Tá? Então é interessante a gente observar aqui em Ezequiel capítulo 10, veja só comigo, a segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que está entre os querubins, e tirou e a pôs nas mãos dos que estavam vestidos de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança da mão de um homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas, pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que as 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada uma tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era como o rosto de querubim, e o rosto do segundo era como o rosto de homem, e o rosto do terceiro, o rosto do leão, e o rosto do quarto como o rosto da águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Espetacular a visão impressionante que o profeta viu, né? Primeiro enche aquela fumaça, Shekinah, da glória, aquele clarão, aquele resplendor de luz mais brilhante que a luz do sol. Alguns estudiosos e teólogos afirmam isso ser
parecido, paralelo com a imagem de um disco voador. Uma roda com 4 rodas ao lado, que quando andava, elas andavam juntos com ela. Pode ser, nós não temos como limitar aqui a criação, o poder de Deus, e não podemos enquadrar sempre que os querubins são todos iguais àquele que é composto na Arca da Aliança. Não, né? Deus é criativo, Deus é inesgotável. Quando ele cria uma espécie de animal, ele cria uma infinidade. Cachorro, olha quantas raças de cachorro tem. Peixe, olha quantas espécies e infinidade de espécies de peixe tem. Aves, olha que infinidade de aves se tem. E pode ser também aí alguma figura do tipo, uma roda. Quando se fala, eu tenho que tentar imaginar e me transportar para a época do profeta, que não tem energia elétrica, não tem raio laser, não tem aí essas coisas que nós temos nos dias de hoje. Claro que se alguém tiver uma visão dessa hoje, vai explicar de outra maneira, né? Mas há uma interpretação que diz uma roda onde um olho girava por todos os lados. Pode ser uma luz, pode ser um raio laser, pode ser, a hora que levantavam as suas asas, uma mão de homem como um suporte para levantar as asas. São coisas aí que nós só vamos saber quando chegarmos nos céus. Mas o texto nos diz de 4 querubins, então bate de frente contra a teoria que diz que só se teriam 3 querubins e um caiu. Não, tá? Ezequiel está tendo essa visão, e aonde a gente vê aí que 2 foram colocados no jardim para guardar a árvore da vida. Note que eles estavam no meio do fogo, né? O verso 9. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. Uma roda junto a cada querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa, né? Sensacional a visão do profeta. A diferença de asas, de faces e de rodas. Então não é uma figura humana e muito menos aquela figura de anjinho que a Igreja Católica pintou, cabeleirinho loirinho, criança. Não tem anjinho criança, tá? Então a gente tem que estar entendendo aí. Não é um ser humano, não é um ser natural de ser visto, é muito pelo contrário, é um ser estranho e assustador. Ezequiel capítulo 11, verso 22, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre ele. Nós não vamos entrar nisso, mas nos dá um estudo tremendo aqui. Quando você começa a estudar isso, explorar isso, você tem que sempre observar mediante a visão inicial do profeta Ezequiel, lá no capítulo 1. Vai lá comigo, a primeira visão dos querubins. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e à mão direita todos os 4 tinham rostos de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também o rosto de águia todos os 4.
e os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha duas asas juntas uma à outra, e as duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos, e viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como a cor de turquesa, e os quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha duas, que lhes cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que lhes cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído das muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança do trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Que visão espetacular! Embora o profeta Ezequiel dê muitos detalhes, até hoje nunca nenhum artista plástico conseguiu pintar isso com exatidão, né? Embora tenha muitos detalhes, é uma visão espiritual. Nós temos que entender que tem classes diferentes de querubins, porque toda essa descrição não tem nada a ver com o querubim introduzido em cima da arca, né? Lúcifer era um querubim protetor, era uma outra espécie, né? Dizem aí os historiadores, estudiosos, que ele abria seus braços, eram instrumentos musicais. Ele se movia, era como se tangesse os instrumentos, tangesse os tambores, a harpa, o pífaro, né? Que estava incorporado no próprio corpo, porque ele era chefe da música, né? E levava a adoração aos céus a Deus, né? Então ele era cheio de instrumentos, cheio de formosura, ele era a antiga estrela da manhã. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por detrás e por diante. Então a gente observa aqui que os 4 animais estão sempre aparecendo, né? Um com o rosto de homem, outro com o rosto de leão, outro aí com o rosto da águia voando e outro com o rosto
boi ou, dependendo da sua tradução, um animal de carga, né? O que a gente observa aí? Esses 4 animais representam a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, como também a figura dos 4 evangelhos. Mateus escreveu para a igreja, mas na verdade na linguagem do judeu, para alcançar o judeu. Então Mateus tem Jesus como rei. Como rei é o leão, né? O leão da selva, o leão da tribo de Judá, o leão que é a figura de um dos 4 seres, uma das 4 faces. Marcos, ele já escreveu ao romano. Escreveu ao romano, o judeu era escravo. Então, na verdade, o animal de carga, que pode ser o boi, o touro, ou então aí um cordeiro, né? Aí você observa Lucas. Lucas escreveu para o grego. Para o grego é a figura do homem, porque eles tinham fisiculturismo, tinha aí as questões da humanidade, né? Então Lucas escreve para o grego como homem. E João escreveu para a igreja, que escreve aí com a visão da águia. Então os 4 seres, as 4 faces, os 4 evangelhos, é impressionante. Mas a Bíblia vai trazer detalhes, um arcanjo, serafins, querubins, que não especifica números, anjos fortes, hostes angelicais, exércitos de anjos, anciãos, que é uma classe que a Bíblia não entra em muitos detalhes, mas a gente vai observar que cada um tem um ministério específico, Os querubins sempre cuidando da glória, sempre aí protegendo, guardiões, guardando a glória, guardando o trono. E serafins vai aparecer só em Isaías. Por quê? Porque Isaías foi um profeta que teve uma missão especial. A aparição dos querubins e a explicação dos querubins aparece mais em Ezequiel, porque a visão e a missão dele era de outra forma, né? E na verdade a gente vai ver o ministério de cada um dos anjos é bem específico. Cada um deles foi criado, na verdade, com um propósito específico e exercem a sua função específica. Eles não aparecem sem propósito, eles não aparecem se não estão de acordo com a missão do que eles devam fazer. Mas essa visão de querubim é algo realmente espetacular, algo fabuloso, que a gente não vai ter muito detalhe, não vai ter como desenhar ou especificar muito bem essa posição. Mas vamos para o intervalo e logo depois do intervalo a gente vai falar sobre a figura do serafim, tá bom? Fique firme, continue firmado aí estudando a verdade da palavra de Deus. Já voltamos já.